Fala, meu povo! Chegamos mais uma vez com um vídeo novo em nosso canal e dessa vez um assunto que eu adorei fazer. Todo vídeo eu acho bacana, mas esse em especial foi o maior barato, porque eu resolvi escolher aqueles que são os 7 maiores acontecimentos da história do Brasil. Então, eu me debrucei ali, listei 20 e poucos acontecimentos, fui tirando aqui, tirando ali, para o vídeo não ficar muito grande, e saíram 7 que eu acho que vocês vão gostar, vão concordar com a maioria deles. Antes de entrarmos em nosso assunto, pedir para vocês seguirem o nosso canal, compartilharem esse vídeo e um agradecimento fraterno ao nosso parceiro, ao nosso patrocinador, ao colégio onde eu trabalho há 17 anos, que é o Cotemig, formando jovens para o mercado de trabalho, técnicos em informática e também preparando para a vida e para o Enem. Bom, então vamos lá. Eu resolvi escolher episódios da história do Brasil já país, porque aí fica mais fácil. Vamos completar em setembro de 2022, 200 anos de Brasil independente, então já é muito tempo para escolhermos 7 episódios. O primeiro, em ordem cronológica, é óbvio, né, galera? É exatamente a independência do Brasil, ato que ocorreu às margens do Rio Ipiranga. Eu já fui lá, tem um vídeo aí em nosso canal. É óbvio que a independência não ocorreu como quadro do Pedro Américo pinta, mas, independente de qualquer coisa, o Dom Pedro I, que era um português, ele declara o Brasil um país livre de Portugal. Então, eu acredito que 10 em 10 historiadores colocariam a independência do Brasil como um dos fatos mais importantes. Inclusive, repetindo, esse ano estamos completando 200 anos de Brasil. O segundo episódio é um episódio muito importante e que também tem a ver ali com Dom Pedro I e com Dom Pedro II, o seu filho. Como Dom Pedro I abandonou o Brasil, abdicou do cargo e deixou aqui o seu filho ainda muito pequenininho, uma criança, a legislação brasileira, a Constituição de 1824, a nossa primeira, exigia que o imperador só pudesse tomar posse quando fosse maior de idade. E aí o Brasil entra num período onde ele é gerenciado, ele é liderado, ele é comandado por vários regentes. E o pau quebrou. Várias províncias tentaram a independência, tivemos ali a Revolução Farroupilha, cabanagem, balaiada, revolta dos malés, sabinada, enfim. Então, alguns políticos liderados pelo Partido Liberal começaram uma campanha de antecipar a maioridade do Dom Pedro II para que ele pudesse assumir, mesmo ainda jovem. Então, em julho de 1840, em uma manobra que ficou conhecida como golpe da maioridade, eles decretaram Dom Pedro II maior de idade e apto a ser coroado. Coroação essa que veio em 23 de julho de 1841. Quando ele foi coroado, ele já tinha 15 anos de idade. Então, esse fato, ele dá início ao segundo reinado, deu alguma tranquilidade ao Brasil, e o Dom Pedro II governou por 49 anos. Um tempo realmente extraordinário, você contando aí desde o golpe da maioridade até o final do seu governo. Falando em final do seu governo, a proclamação da República, que ocorreu em 15 de novembro de 1889, é o nosso terceiro episódio. Liderados ali por Manuel Deodoro da Fonseca, um alagoano, os militares resolveram acabar com o Brasil Império, acabar com a monarquia, instituindo ali uma república
O que aparentemente seria uma coisa positiva, mas não foi um movimento popular, não foi um movimento que veio do povo, foi um movimento que veio dos militares que estavam insatisfeitos ali com a monarquia, com o Conde Du, com o Visconde de Ouro Preto, enfim, uma série de situações. Quem sabe um dia eu faço um vídeo sobre isso. Inclusive o Marechal Deodoro era monarquista e foi convencido a liderar o movimento. Nosso quarto episódio é a Revolução de 1930, logo após o período que nós chamamos de Café com Leite, um período longo de mais de 3 décadas em que o Brasil foi liderado pelas oligarquias de Minas e de São Paulo. O voto era aberto, era o voto de cabresto, e os coronéis dominavam a cena política do Brasil. E nas eleições de 30, o vencedor foi o paulista Júlio Prestes, e aí a Aliança Liberal, que era ali composta por mineiros, gaúchos e paraibanos, aproveitaram o assassinato do João Pessoa, o vice na chapa do Getúlio, para iniciar um processo apoiado pelos militares de golpe, não aceitando ali a posse do Júlio Prestes, que chegou a ir para os Estados Unidos, deu entrevista na revista Time e acabou que ganhou, mas nunca assumiu. A Revolução de 30 tirou, depois, o presidente Washington Luiz, antes da posse do Júlio Prestes, que havia vencido as eleições. No Brasil tem isso, né? Você ganha as eleições, aliás, no mundo todo, e demora alguns meses ali até a sua posse. Entre a vitória do Júlio Prestes e a sua posse, bom, surgiu a Revolução de 30, uma revolução com apoio dos militares, mudando a história do Brasil e dando início a um período de 15 anos que nós chamamos de Era Vargas. O nosso quinto episódio, ele ocorreu em agosto de 54. O Vargas, ele saiu da presidência da República, os militares tiraram ele no final da Era Vargas, em 1945, que o Brasil veio de uma Segunda Guerra Mundial, onde os nossos pracinhas lutaram na Europa contra governos nazifascistas, e quando voltaram perceberam que o governo Vargas ele tinha ali algumas características parecidas com os inimigos do Brasil na Segunda Guerra Mundial. E aí, rapaz, em 1951, o Vargas volta à presidência, eleito democraticamente. E o nosso quinto item é exatamente o que ocorreu após o atentado da Rua Toneleiro, onde a opinião pública e parte dos políticos e da imprensa evidentemente ligaram o atentado e o homicídio do Major Rubem Vaz ao Getúlio Vargas, e ele, emparedado pelos militares, sem saída, porque tudo indicava que ele havia sido o mandante do homicídio e da tentativa de homicídio, ele optou de uma forma desesperada para tirar a própria vida. E aí não é só o suicídio do Vargas que é o nosso quinto item, e tudo que veio posterior a isso, né? Tanto ali a posse do Café Filho, que saiu para a entrada do Carlos Luz, que tinha ali uma missão de impedir a posse do presidente eleito JK, uma confusão danada que já foi até tema aqui no nosso canal. Em 500 e poucos dias, o Brasil teve 5 presidentes da República, uma coisa absurda. Então, o quinto item seria o suicídio do Vargas, o presidente em exercício, e as consequências imediatas daquele ato ali. Lembrando que a história indica que o Getúlio não teve relação com o atentado da Rua Toneleiro. O nosso sexto item é um item muito triste. Ele ocorreu entre os dias 31 de março e 1º de abril de 1964. Foi o golpe militar liderado por Castelo Branco, que promoveu uma ruptura democrática no Brasil, nos julgando em 21 anos de ditadura militar, uma ditadura que tentou ali uma roupagem de democracia com alternância
de presidentes, até eleições existiam, mas eleições, evidentemente, todas elas comandadas pelos militares. Os militares dominavam não só a arena, como também colocavam muito medo no MDB. Eles podiam caçar o mandato de qualquer político, então era o partido do sim e do sim senhor. Então foram 21 anos democraticamente nulos na história do Brasil. E por fim, exatamente encerrando esse período ditatorial, nós tivemos em 83 e 84 o nosso sétimo item. Esse sim é um movimento popular, com os políticos junto ao povo, que foi o movimento para a aprovação da emenda Dante de Oliveira, que daria já em 85 a possibilidade do povo brasileiro voltar a escolher o seu presidente. Então é um movimento Diretas Já, um movimento que atraiu 1 milhão de pessoas no Rio de Janeiro, 300 mil em São Paulo, 300 mil em Belo Horizonte. Foi uma loucura, o povo nas ruas não aguentava mais aquela ditadura. E mesmo derrotada, a emenda Dante de Oliveira, ela de alguma forma surtiu efeito, porque a eleição de 85 foi pelo colégio eleitoral, pelos deputados, e venceu o Tancredo Neves, que era um dos líderes do movimento das Diretas Já. Então as Diretas Já foram maravilhosas, elas decretaram ali o fim da ditadura. O Sócrates participou, o Chico Buarque, Fafá de Belém. Entre os políticos tivemos o Fernando Henrique Cardoso, tivemos o Lula, tivemos o Leonel Brizola, tivemos o Ulisses Guimarães, tivemos Pedro Simon. Então foi um momento maravilhoso do nosso país e uma esperança de um Brasil melhor, que infelizmente eu não sei se aconteceu, né? Pelo menos hoje temos a possibilidade de escolher quem é o nosso presidente. Demorou? Espero que tenham gostado. Fica com Deus todo mundo. Um abraço do Clevinho.